De volta com Falando e hoje conversando sobre emagrecimento pela mente. Você sabia que isso é possível e que pode ser para sempre? Quero mandar um beijo grande para o Felipe do Estreito, que nos liga e pergunta o seguinte para os nossos participantes. O Felipe, ele já usou durante muito tempo remédio para emagrecer. Em um mês, ele perdeu 5 quilos. Só que o que ele perdeu, ele reencontrou transformado em 10. Não sei se é isso, Felipe, mas eu quero dizer que o que ele perdeu, ele encontrou. Ele viu aqui que a Samara eliminou 5 quilos em 3 meses. Quando se elimina, ele não volta, né? Ele queria saber se uma pessoa que já passou pela rotina da medicação pode se adequar a esse processo pela mente. Claro, e a ideia é realmente isso de o passado ficou. A gente vai trabalhar daqui para frente. Agora é a sua nova meta, é o seu novo objetivo, porque o maior problema do pessoal de emagrecer, eles vêm muito com essa ideia de, eu já fiz, sabe? Que é uma linha de raciocínio. Já vem desanimado também, isso, né? É isso aí. Então a pessoa, não, a gente vai começar a partir de agora, vamos definir a nossa meta e vamos trabalhar daqui para frente. Passado é passado, agora nós vamos alcançar. Entendi. Pergunta para o Nivaldo. Nivaldo, quem já passou pela bulimia e anorexia, pode passar por esse teu processo? Pelo processo que você fala, que só repetindo para quem ligou a TV agora, que é a banda gástrica virtual. Através da hipnose, a pessoa tem a sensação de que passou pela cirurgia de redução do estômago e começa a sentir o estômago menor. Por isso, começa a comer menos. Estou explicando legalmente para o nosso público conseguir entender. Quem passou por bulimia e anorexia, porque passa também por uma questão de não enxergar o corpo direito, enfim... Para quem tem essa distorção de que ela já é magra e ela continua... Se achando gorda? Esse método não é indicado, tá? Para quem passou por isso. A menos que seja... Na verdade, ele não... As orientações do criador são para não utilizar. Até eu acho que entendo por quê. Porque eu já passei por isso. Porque quando você passou pela bulimia e anorexia, você começa a emagrecer, você não tem controle. Se esse processo leva a emagrecimento, você vai definhar. A tendência é que ele não pode ser utilizado, porque ela pode acabar emagrecendo e internalizar isso de uma forma que ela não tem, não consiga mais... E também é uma patologia, né? Então o processo seria tratar a patologia. Isso, toda patologia ele precisa ser tratado aí com as pessoas, né? Com o psiquiatra, com o psicoterapeuta, né? Agora vamos até dar uma dica então, de uma né? outra Se forma. a pessoa passou, se o processo é esse, tratar primeiro a bulimia, a anorexia, depois passar pelo processo, o profissional que se procura é o quê? Um terapeuta, professor Jorge? Quando você tem um caso desse assim mais intenso, que tem realmente uma distorção de percepção do próprio corpo, e a pessoa tem um conjunto de estruturas internas advindas de experiência de vida, né? Isso aí seria o caso de uma psicoterapia para poder trabalhar essa questão que está lá no passado. É uma coisa que se adquiriu em função da convivência com o mundo e com a família, né? Quando você trabalha nessa forma que ela falou, que a Roberta falou, vamos partir da agora para frente, né? O passado, ou ele é deixado de lado, ou se ele está muito presente, é importante que se faça alguma coisa no sentido de limpá-lo, né? Então fazemos as pazes primeiro com o processo, para depois partir para o outro. Isso. Precisa de um processo terapêutico para ela resolver internamente. E isso acontece com qualquer psicopatologia, né? Se você tem junto, sabe? Então, por isso que muito que acontece... Por exemplo, a pessoa tem um transtorno de ansiedade, né? Então, é um transtorno. Então, a gente vai trabalhar alguns aspectos da ansiedade no coach, mas esse transtorno precisa ser trabalhado aí realmente com o profissional indicado. Então, e eu falo muito isso para os meus pacientes, mesmo porque, mesmo sendo psicóloga, enquanto eu estou como coach, eu estou ali como coach. Então, é diferente e aí, muitas vezes, eu acabo até encaminhando. Isso mesmo. Nós temos aqui a pergunta da Estela de Coqueiros. Um beijo, querido. Obrigada pela participação. Ela queria saber se mulheres que passam ou já passaram da menopausa, as duas situações, elas podem ter sucesso com o emagrecimento pela mente. Pode. Eu tenho. Não tem por que não, né? Uma vez que a pessoa passa e esteja, do ponto de vista hormonal equilibrada, mesmo com compensação de hormonal, né, com medicação nesse sentido, ela pode passar por um processo desse, porque a cabeça dela continua governando o corpo,
Né? De modo que as crenças, os programas, o aprender a se comportar como pessoas naturalmente magras, isso ela pode fazer. Né? Então, adaptar o seu funcionamento à condição que ela tem. Queria falar alguma coisa sobre menopausa? Não, quanto a isso, ela funciona como qualquer outra, ela não tem nenhuma distorção de mente, o corpo dela funciona como qualquer outra pessoa. Ela deve estar pensando que as coisas custam mais a acontecer depois da menopausa. Mas aí tu vê, esse é um tipo de pensamento que já limita ela, sabe? Na realidade, assim, ok, ela está num processo que é um pouquinho mais difícil, mas pode ser diferente, né? Então, isso não pode ser mais forte do que a vontade dela de emagrecer, né? E aí, os comportamentos que ela pode ter para realmente emagrecer. Semana passada, quando nós fizemos aqui um programa sobre novidades em remédio para emagrecer, que a gente trouxe também profissionais muito bacanas para falar seriamente até que ponto eles ajudam, porque algumas pessoas realmente ajudam, enfim, nós falávamos que as pessoas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas. E um dos profissionais falou aqui na questão, de repente, você utiliza o remédio para emagrecer, você realmente perdeu 5 quilos, mas a sua cabeça ainda é de gordo. Então, mais dia, menos dia, você vai voltar para o seu comportamento de acima do peso, de gordo, enfim. O que vocês trabalham é desconstruir essa imagem do gordo? É isso aí. Na verdade, é que aconteça essa mudança interna, que ela se torne natural, que ela construa. Na verdade, é uma construção de uma imagem. Como a nossa vida é uma construção, de certa forma, nós vamos aprendendo e chegando até aqui. Tem uma coisa interessante em relação, que estava falando da menopausa, que até aconteceu algumas vezes comigo, que às vezes a pessoa traça uma meta lá de bastante quilos, mas tem um peso que é ideal para ela, que é pela estrutura óssea, etc. E ela vai percebendo que aquela meta ela não fica adequada, e ela vai perdendo peso, emagrecendo nesse sentido, e ela vai chegando a um ponto em que ela chega, opa, tá bom assim. Às vezes, eu tenho uma paciente que, a princípio, ela tinha querendo perder 6 ou 7 quilos, ela perdeu 2.900 por aí, e disse, não, quero ficar assim, tá bom para mim, só quero permanecer assim. E a ideia é essa, a ideia é que a pessoa consiga emagrecer e que ela continue com o mesmo, dessa forma, porque muitas pessoas tem aquele pezinho que ela vai adquirindo com 1 ano, com 2 anos, e aí 500 gramas, é 600, é 300, e aí passam-se 5, 10, 15, 20 anos, e isso se transforma em 10, 20, 30 quilos. Então, é que essa mudança seja natural e que a pessoa permaneça. E é possível fazer isso quando a gente trabalha o interno, professor Jorge? É possível, porque nós somos muito ensinados por certos padrões que vêm socialmente, né? Há crenças a respeito de peso, de beleza, que são aí, nós somos absorvidos, né? Entramos nesse conjunto. Então, uma coisa importante é ver que tipo de crença uma pessoa tem a respeito de saúde, de beleza, né? E trabalhar isso quando isso está indo contra o que ela deseja em termos de equilíbrio, né? Às vezes essas crenças são vêm muito de experiência pessoal. Eu uma vez estava ajudando uma pessoa que era muito obesa, e durante o processo se descobriu que ela era obesa porque o peso dela estava ajudando ela a lidar com uma coisa que ela tinha de maneira muito intensa, que era a sensualidade. Então o que acontecia? Ela era uma pessoa muito gorda, mas que mesmo assim era assediada pelos homens. Então ela ficava pensando, se eu chegar no peso ideal, eu não vou saber como lidar com isso. Então, para ela, a obesidade, o sobrepeso era uma coisa importante, era uma proteção. Quer dizer, você não pode emagrecer. Ela fez o emagrecimento, emagreceu à base de remédios, fez cirurgia para recuperar o corpo, né, porque estava sobrando muita pele, e depois recuperou o peso de novo. Porque aquilo era uma proteção para ela, artificialmente ela eliminou o peso, ficou desprotegida e daqui a pouco estava lá outra vez retornando. Então, assim, aparentemente, racionalmente ela queria emagrecer. Sim. Inconscientemente ela não queria emagrecer. Ia ficar frágil no sentido do que ela estava pensando, né? Então cada um de nós tem esse tipo de crenças que são auto-hipnoses que nós fomos adquirindo. Então existe um porquê de cada um estar acima do peso. Sim, porque tem gente que massifica e fala assim, tá acima do peso, isso é antigo, mas ainda ele existe. Porque ele não tem força de vontade. Hoje a gente já tem mais informações e sabe que não é por aí.
Mas há quem cultive isso. Ah, você é assim porque você não quer, é só você querer. Claro que tem um querer, mas se tem alguma coisa lá dentro que você nem sabe que existe, que não está resolvida, você nunca vai conseguir dar um passo para frente. E aí é importante fazer as reflexões sobre isso, né? Então, assim, nesse trabalho que a gente acaba fazendo, a pessoa vai refletindo, vai fazendo várias reflexões, vai se questionando. Então, você vai questionando a pessoa para ela ir procurando essas respostas. E à medida que ela encontra a resposta, fica mais fácil dela ter uma ação em direção ao novo hábito, a um novo desejo, não sei. Entendi. E essa coisa, né, das pessoas, o senhor falou dos modelos, né? Quantas pessoas que têm uma estrutura X que queriam ter o corpo da Gisele Bündchen, né? Mas que nunca vão caber no corpo da Gisele, de repente, como Gisele, vão ficar medonhas. O problema é que as pessoas ficam magras e feias para serem aceitas e elas não conseguem se encontrar como são, porque tem uma ditadura da beleza. Então, esse processo de vocês também reforça a autoconfiança para que a pessoa diga, olha, acenda, liga o botãozinho do dane-se. Mas às vezes isso que você falou, mas também acontece muito das pessoas do processo de acomodação, sabe? Porque muitas pessoas às vezes elas assim, não, mas eu tô bem assim, sabe? Então assim, poxa, mas será? E aí vem aquela coisa, você tá bem assim mesmo? O que você poderia mais, né? Então, porque o ser humano tem isso, né? Então, eu acho importante também, claro, tem que saber o limite, né? Importante que a Samara, ela chegou no coach dizendo que ela queria emagrecer 10 quilos. Aí, quando ela foi para nutricionista, elas trabalhando em conjunto. Ela queria sumir, é isso, Samara? Eu queria 10 mais e ou agora, menos depois a meta foi para 8 e hoje em dia eu já repenso se realmente 8 vai ficar, porque eu já estou me achando num peso quase adequado. É o que o Nivaldo isso falava. mesmo. Então, é um processo de reaprendizado sobre si? As pessoas têm pouca, vamos chamar, autossensibilidade. Então, elas têm dificuldade de reconhecer os seus próprios sentimentos, suas próprias sensações corporais, né? Os seus próprios pensamentos. Então, ficam se guiando pelo que está do lado de fora. Uma das coisas fundamentais de todo esse processo de desenvolvimento é você assumir a responsabilidade pela sua própria vida. É fundamental. Você é responsável pela sua vida, não somos outros. Mas nós estamos envolvidos por uma massificação de informação e de contaminação do que é certo e errado dito por outros, que as pessoas acabam, para saber como se sentem, perguntam, eu estou bem? Né? Isso que eu estou sentindo é certo ou é errado? Então, as pessoas, por exemplo, na questão de emagrecimento, as pessoas que são naturalmente magras, elas têm uma sensação de saciedade que elas percebem quando elas comem o suficiente. E muitas pessoas que têm problema de peso não têm essa percepção. Então, por que as pessoas magras continuam magras? Porque elas têm um processo interno, que é uma estratégia que a gente chama, de lidar com a quantidade de alimento. Ela sabe que ela come aquela quantidade é suficiente. Mas eu posso mudar isso. Exatamente. Você pode aprender a estratégia das pessoas naturalmente magras. Como você descobre depois do intervalo? Ligue pra gente, tire suas dúvidas. É tão bom receber a sua ligação. 3216-2828, falando volta já com você.